Pessoal, o negócio é o seguinte, hoje nós estamos no bairro Nova Baden, aqui em Lambari, bem de frente ao Parque Estadual Nova Baden, que está completando 25 anos. Na verdade, é muito mais tempo, mas para visitação, né, Ivânia, são 25 anos de Parque Estadual Nova Baden. Então nós resolvemos fazer uma reportagem e mostrar para vocês esse patrimônio, digamos, histórico da nossa cidade, que inclusive serve para visitação não só dos lambarienses, como do Brasil inteiro. Aqui tem a famosa Sete Quedas, tem um museu sensacional do Américo Werneck, que foi o primeiro prefeito da cidade. Enfim, a gente vai andar aqui pelo local hoje e vamos fazer você conhecer um pouquinho mais dessa história de uma forma diferente, porque muita gente conhece o Parque Estadual Nova Baden, mas não conhece de fato como tudo isso aqui funcionou, enfim, algumas curiosidades. Então, do meu lado nós temos aqui a Ivânia, seja bem-vinda ao Lambari na Tela, Ivânia, que é a gerente do parque, pode-se dizer assim, não é? Há quanto tempo você já gerencia o parque, Ivânia? Sim, eu resido em Lambari já faz 13 anos, estou como gerente do parque, funcionária do IEF, né, essa perspectiva de administrar e em parceria também com os moradores, com as instituições que são parceiras aqui do parque. Quando fala que o parque completou 25 anos, significa que ele está aberto ao público há 25 anos, é isso? De fato, houve um decreto estadual publicado em 1994 e que então institui o Parque Estadual Nova Baden. Passou a ser administrado pelo Instituto Estadual de Florestas, o IEF. Quanto custa a entrada? Adulto, criança, carteira de estudante? Como é que funciona? Explicamos assim, o valor de entrada R$12, publicado, e como outros parques também fazem as cobranças, mas a meia entrada é institucionalmente para os estudantes, agora já as crianças abaixo de 5 anos e adultos acima de 60 não pagam entrada. Já os moradores de Lambari e do bairro Nova Baden podem se cadastrar e obter descontos na entrada. Então a gente reforça chamando a atenção dos lambarienses para virem se cadastrar, né, para obter esse desconto tanto nos dias úteis, no meio da semana, quanto finais de semana e feriados. Do lado de cá, o Francis Ley, historiador do Museu Américo Werneck. Não só historiador do Museu Américo Werneck, como também historiador de Lambari. Ele conhece muito sobre a cidade de Lambari. Inclusive, nós convidamos, a Ivânia convidou ele para estar com a gente contar um pouquinho a história. Seja bem-vindo ao Lambari na Tela. Muito obrigado. Quando é que pintou essa curiosidade por estar conhecendo profundamente a história de Lambari, o Francis Ley? Desde de um trabalho de escola, quando eu tive contato com o Nassim Bacha, que é o primeiro presidente do Museu Américo Werneck. Ele funda o museu em 1996. Ele e um grupo de pessoas muito dedicadas que começou a reunir parte da documentação que a gente tem hoje, que sobreviveu ao longo do tempo, para contar muito da história de Lambari e da região. Não só de Lambari, porque a gente tem que lembrar que Oleodora, Jesuânia, Conceição do Rio Verde tiveram ligados administrativamente até a década de 1940 ao que era o território político de Lambari. Fizeram parte dessa comarca aqui. Fizeram parte desse território, dessa comarca. E aí a gente está num lugar muito importante, porque é daqui de Nova Baden, principalmente com a estação e a Fazenda dos Pinheiros, que parte daquilo que a gente conhece de chegada de famílias que vêm dessa diáspora europeia, asiática e africana, vai passar por aqui para a gente começar a contar a história de Lambari. Olha que legal, bacana, hein? Então já deu para perceber que nós temos muito o que contar hoje aqui no Lambari na Tela. Bom, nós estamos de frente ao parque. Olha que coisa bacana, que coisa bonita. Do lado de cá, Chico, Gisley mostra ali, ó. Eu já vou começar logo na entrada aqui do parque a mostrar para vocês aquela casinha. E por incrível que pareça, Francis Ley, chega aqui do meu lado, Ivânia. Eu já tive no parque muitas vezes e sempre passei por aqui e nunca me atentei a uma situação. E eu achava que era apenas uma casinha onde talvez o administrador ou alguém que cuidasse do parque morava. E de fato morou, né? Não sei se aqui ou lá no casarão, as pessoas que cuidavam. Mas para mim era apenas uma casinha. E vindo para cá hoje, o Chico, que é o nosso cameraman, ele disse, cara, foi uma estação de trem. E para minha surpresa, quando eu cheguei aqui, você me disse que foi a primeira estação de trem de Lambari. Isso. Aqui, nessa casinha, pessoal, foi a primeira estação de trem da cidade de Lambari. E segundo o Chico conta, a Ivânia, Francis Ley, é verdade, a ferrovia passava aqui onde é essa rua hoje. Correto, isso mesmo. Essa é a primeira estação, de fato, que a gente tem construído em Lambari.
Ela foi inaugurada no ano de 1894. É uma iniciativa de vários agentes políticos que a gente conhece e de nomes que a gente se lembra. Dr. João Braulio Júnior, que era um dos políticos mais envolvidos no Estado. Nessa época, ele já está pleiteando a carreira dele de deputado. Você falou que ela foi inaugurada em 1894. Já existia a casa do primeiro prefeito lá em cima, então? Já existia essa casa? Isso. É interessante porque nesse período a gente ainda não tem esse título de prefeito. De fato, a gente vai ter isso só na virada do século XX. Mas o casarão já existia? O casarão já existia, a gente não sabe qual que era a configuração dele em termos de estrutura, como ele está hoje, mas ele pertenceu a um desses outros agentes que foi responsável pela construção da estação. Quer dizer, então, que esse casarão ele não foi construído pelo Américo Werneck, Américo Werneck morou no casarão. Eu tô sabendo disso agora. Sim, de fato, pelas pesquisas do Museu Américo Werneck com Francis Ley, sabe-se que Werneck adquiriu a propriedade de Eustáquio Garção Stockler. É o grupo que Fran está se relacionando no sentido de um grupo político forte à época, que queria movimentar melhorias na cidade, na estância, na verdade, na estância hidromineral, né? Eles valorizavam a parte das águas gasosas, né? Das áreas de mata. Tá, então peraí. Então, olha, eu acabei de saber agora uma coisa que muitos lambarienses não sabiam. Olha, para vocês verem como é interessante. Quer dizer, então, que esse casarão não foi construído pelo Américo Werneck, como muita gente acha. O Américo não foi o primeiro morador desse casarão, como muita gente também, inclusive eu estava pensando que era isso. Então quer dizer que o Américo Werneck ele adquiriu a propriedade alguns anos depois dela ter sido construída, como você relatou agora, né? Sim, isso. O Garção Stockler, como a Ivana lembrou bem, ele era aquele primeiro administrador da estância, né? A gente não pode esquecer que as obras de captação de água, de construção do primeiro pavilhão, estão muito relacionadas a esse momento político da década de 1880. A gente tem que lembrar também que o Américo Werneck chega a Lambari em 1888. Ele tem um livro, uma espécie de diário, em que ele registra o ano em que ele compra a fazenda do Garção Stockler. Como que a gente tem que pensar a Fazenda dos Pinheiros? Esse era o primeiro nome, né? Uma espécie de sítio ou chácara aos moldes que a gente tinha, por exemplo, no Rio de Janeiro, que eram lugares onde as famílias da elite iam nas épocas de veraneio ou em dias de descanso para poder se divertir, relaxar, como a gente costuma dizer. Em Lambari hoje costumam falar casas de veranistas, né? Casas de veranista, isso mesmo. Então eram esses lugares que estão próximos da fazenda, próximos da cidade, mas não tão distantes. Então você consegue ter essa locomoção. Então primeiro o Werneck adquire essa propriedade, já com uma pretensão muito política de se vincular a esse grupo, né? É um período em que ele está também pleiteando a carreira dele de deputado, ele vai trabalhar junto ao governo de estado entre esse período em que a estação está sendo construída e posteriormente que ele vai assumir a função de arrendatário da estância e primeiro prefeito nomeado em 1909. Então nesse período, né, de 20 anos, a gente tem muita coisa acontecendo. Então vamos lá, o Américo Werneck chegou a Lambari em 1888 é o ano que ele compra a fazenda. Que ele compra a fazenda e se estabeleceu. E ele foi prefeito em? 1909. Ou seja, ele morou um bom tempo aqui antes de se tornar o primeiro prefeito de Lambari. Sim, e antes de comprar uma residência na cidade que ficava na volta do Ó. Hoje não existe mais a residência. Olha, tem indicativos de que seria a casa onde residiu Gilberto Leite, né? E o Nassimi Baixa costumava contar umas histórias de que ele vigiava as obras do cassino da janela da casa dele, né? Mas são informações que a gente precisa comprovar. Então deixa eu tentar entender uma coisa. Significa, em cima disso que vocês dois estão falando, significa que Lambari nasceu aqui na Nova Baden? De certa forma, aqui, proporcionalmente, aqui é a zona de entrada das pessoas, né? A gente tem que pensar duas vias aí, porque a gente tem que pensar em entrada via Rio de Janeiro, né? A gente tem a paradinha Melo também, que é uma parada importante, que era de fato que dava o acesso das pessoas diretamente para a cidade. A estação ferroviária da cidade ela é construída só em 1925. Então, mas quando essa estação foi construída,
A cidade de Lambari já existiam moradores lá, já existia alguma coisa lá, igual você falou, a estância de alguma mulher, tudo isso, já existia alguma coisa? Existia um povoado lá? Já existia. O povoado está se estruturando de uma forma mais significativa desde 1830, quando a gente há uma série de pedidos à Câmara de Campanha, porque a gente tem que lembrar que nesse período era a Vila de Águas Virtuosas, nem vila propriamente, usavam outro termo que era freguesia, para mostrar que era uma comunidade bem pequena. E aí é uma série de pedidos de médicos e comerciantes para começar a fixar estabelecimento. Resumindo assim, para vocês entenderem, pelo que eu entendi, Lambari era uma zona rural de campanha. Diga-se assim, aspas, para o povo tentar entender mais ou menos, em 1930. Isso, uma pequena povoação, um distrito. Um distrito de campanha. De campanha, isso mesmo. Que interessante. E olha, aqui é a primeira estação ferroviária da cidade de Lambari. E o primeiro aeroporto também, e o único que hoje está em ruínas, que depois você vai me ajudar a fazer uma reportagem a respeito do aeroporto de Lambari. Evânia e Francisley, nós temos muito o que mostrar. Vamos mostrar, então, a primeira estação ferroviária de Lambari. Para quem não sabia, como eu não sabia, você vai ver agora. E está aqui, ó, na entrada do Parque Estadual Nova Baden. Vamos lá. Bom, aqui nós estamos em frente à primeira estação ferroviária de Lambari. Olha lá, 1905. Vamos lá. 1894, então, a gente tem a inauguração do que eles chamam de ramal noturno. Qual que era a grande circulação de pessoas para cá? Principalmente esse turismo de veraneio, que a gente chamava de turismo de aquáticos. Esse era o nome que era dado na época para o turista, né? Que vinha para fazer o período de estação conforme prescrição médica em dias específicos do uso da água. Então essas pessoas ficavam fixadas em Lambari, em Cambuquira. Então essa parte da linha da estrada Muzambinho, ela vem com ramal até Campanha. Então o ponto final é Campanha. A principal fonte de renda da estação não era tanto pessoas nesse primeiro momento, mas muito mais garrafas de água mineral que eram exportadas para o Rio de Janeiro. Então esse é o trabalho de pesquisa que o museu tem feito ao longo desses tempos, é um trabalho que eu desenvolvi na minha dissertação de mestrado. A estrada de ferro, ela passava justamente onde a gente está vendo. Essa é a plataforma de embarque e desembarque. Então, aqui eu falei para o Chico, ele falou, não, o pessoal desembarcava onde é a rua. Eu falei, não pode ser, porque aqui tem toda uma característica. Então a trilha de ferro passava aqui. Passava nessa lateral. Mostra aqui, Chico, Gisley, dá a volta por lá, Gisley, mostra aqui, ó. Passava aqui, ó. E aqui o pessoal desembarcava. Correto. Era Maria Fumaça na época? Era Maria Fumaça na época, né? Abastecido a lenha, a gente tem que lembrar disso. É muito típico da memória das pessoas ouvir o apito e contar a história de família que corriam até a Paradinha Melo, por exemplo, para ver o trem chegar, né? Então, o trem está muito presente no imaginário do lambariense. Que legal. Então quer dizer que esse trem ele era mais comercial, ele levava água de Lambari para o Rio de Janeiro e não transportava passageiros nessa época? Não, ele transportava sim, mas a grande força e justificativa para ter esse ramal da estrada de ferro era, primeiro, a exportação de água, mas também a exportação de outros produtos básicos. A gente tem que lembrar que essa região de Minas Gerais é uma região sempre de abastecimento. Desde o período colonial a gente abastecia a corte com vários produtos, mas também com esse contingente de turistas que cada vez mais vai crescendo. Com os melhoramentos empreendidos por esse grupo de políticos, já no período da República, é que vai ganhar força a estância. E aí começa todo o trabalho de divulgação, seja via jornal, seja via todo tipo de informativo que você tinha no Rio de Janeiro. Que bacana, hein? Que legal isso. Muito legal. Primeira estação ferroviária de Lambari. Está aqui na entrada do Parque Estadual Nova Baden. Vem para cá com a sua família para vocês verem
Que bacana, que legal. Eu não imaginava. E olha que eu já vim aqui muitas vezes, viu, Evânia? E eu não imaginava. Uma história muito rica, Naime, e que a equipe do Francis Ley, dentro do Museu Américo Werneck, tem buscado resgatar, e é nosso interesse dentro do IEF, do Parque Estadual Nova Baden, trazê-los com as suas atividades, com esse resgate, tanto da memória histórica, quanto a memória biológica também. Os usos das famílias com as plantas medicinais, os usos das famílias na gastronomia, nesse resgate mesmo das suas memórias, enquanto os seus avós, pais frequentavam, né, usavam a linha férrea para o transporte. Eu acho que bisavós ou tataravós, hein? Não, mas se há funcionários, é um resgate também que a gente fala com esse trabalho do museu, valorizando muito o Museu Américo Werneck, que é o resgate com ex-funcionários também. Como o Fran destacou, havia pessoas que trabalhavam nesse ambiente da estação, eram os maquinistas, né? Então sabemos que algumas pessoas aqui da comunidade dos bairros Nova Baden, Serrinha, ainda tem essa descendência. Posso me lembrar de um senhor que ainda faz os passeios aqui na estrada, faz caminhadas. Então, o que a gente pode destacar que cada visita é diferente. O visitante vem para conhecer, mas na oportunidade que tem um ex-morador, um ex-funcionário que possa relatar as suas histórias, suas lembranças, né? Então, destacamos isso, que cada visita é uma oportunidade. Francis Ley, daqui então ele seguia sentido a Paradinha Melo. E lá, a estação ferroviária da Paradinha Melo, ela foi estritamente comercial no caso. Foi na época que, como você citou aí, que o turismo foi se fortalecendo por causa desse grupo político que veio enaltecendo o nome da cidade, as águas, aquela coisa toda. Os turistas começaram a vir. Provavelmente o trem ou a Maria Fumaça começou a ser usado para trazer o turista, né, como ferramenta de transporte, aquela coisa toda. E aí, então, naquela época já se havia um marketing do trem parar na entrada do Imperial, e ali mesmo já era uma espécie de concorrência desleal, no caso, com os outros hotéis da cidade. Seria isso? Isso, a gente tem que lembrar que o Imperial, ele está hoje sobre o que foi a estrutura desse antigo Hotel Melo, que é um hotel que é construído também no final do século XIX. Ah, verdade. Quer dizer que a estrutura de hoje não é da época do trem, era outra menor, né? Isso. A Paradinha, ela era um pouco menor. Aquela é uma segunda construção mais larga, justamente para a gente entender também o volume, o número de pessoas que chegavam ali. Naquela época. Naquela época, né? Você tem um período da primavera, principalmente, de um fluxo de pessoas muito grande chegando em Lambari. Então ali era a parada específica do Hotel Melo que dava acesso direto à cidade, né? Então, se a gente pensar no final do século XIX, as ruas estavam sendo alargadas, não eram calçadas. Então a gente tem um registro em jornais de crônicas de viajantes que reclamam, por exemplo, dos alagadiços, da lama, porque chovia muito. Ao mesmo tempo que é um elogio em relação à temperatura, que era uma temperatura muito amena. De manhã a temperatura chegava entre 2 e 5 graus, ou seja, você tinha uma brisa fria, diferente da temperatura que a gente tem hoje. Por que é interessante falar disso, né? Toda essa questão de modernização e essa visão da estrada de ferro chegando, de progresso, que você tem uma parada no hotel em que você não suja o pé, a temperatura é amena, como uma cidade da Europa, tudo isso era um atrativo para esse turismo de luxo. Não era um turismo reservado às pessoas pobres, era um turismo voltado para quem tinha dinheiro na época. Para quem tinha dinheiro, né? Essa corrente migratória que está chegando em Lambari, das famílias italianas, alemãs, francesas, espanholas, os principais nomes que a gente conhece hoje, chegaram para trabalhar nos mais diferentes ofícios possíveis, né? Que interessante, que legal. Uma oportunidade também para ressaltar o que o Fran está explicando foi a instalação do telégrafo. De fato, né, a estação recebia as mensagens, e podemos destacar a lembrança junto com o Museu Américo Werneck. Mas o telégrafo recebia a mensagem aqui ou lá no centro? Era aqui?
Sabemos que na estação, porque na oportunidade da inauguração do cassino, que foi projetado, elaborado, enfim, foram trazidos materiais importados, né, à época por Werneck, que angariou esse recurso, até recursos particulares também, para a construção do cassino. Ele foi agraciado, ele foi homenageado com mensagens por telégrafo. Então, havia mensagens de juízes, por exemplo, um juiz no município do Cerro, sabemos que é norte de Minas, acima da atual capital Belo Horizonte, e que ele foi, então, agraciado, homenageado com a mensagem, né, parabenizando, felicitando pela inauguração do cassino. Então, a mensagem foi recebida nesse telégrafo. Nessa oportunidade. Muito bem. Vindo passear ao Parque Estadual Nova Baden, que está comemorando 25 anos, você vai encontrar com a Ivânia. Você também fica aqui, Francisley? Você está hoje especificamente para nos ajudar na matéria. Mas a Ivânia está aqui todos os dias. Também conosco, conselheiro também. Conselheiro do parque. Quer dizer que se eu quiser vir com a minha família e precisar saber mais, você acompanha como guia turístico. Tem equipe de funcionários aqui para te acompanhar. É muito legal bater foto, fazer um piquenique. Bom, agora nós vamos mostrar para vocês o casarão. O casarão onde morou o primeiro prefeito de Lambari, que eu nem sabia. Eu achei que é ele quem tinha construído esse casarão, mas não, ele comprou. E aí ele mudou para cá, o primeiro prefeito de Lambari, e lá se tornou um museu maravilhoso, com fotos antigas, materiais antigos. E a gente vai contar um pouquinho também da história desse casarão. Vamos para lá, Lambari na tela. Pessoal, olha, subindo da entrada de onde nós estávamos até o casarão, vocês vão subir. No meio do caminho eles falaram, olha, mostra isso aqui, que são árvores, são plantas centenárias. De fato, né, a gente destaca as araucárias e, como Fran pôde lembrar, o nome inicial da fazenda, Fazenda dos Pinheiros, né, era chamado na época de Werneck, quando ele adquiriu a propriedade. É uma referência ao pinheiro do Paraná, ou araucária. É uma espécie que a gente pode indicar pré-histórica, ancestral, né? A época mesmo pré-histórica, e que uma sobrevivente adaptou muito bem nesse ambiente da Mata Atlântica. A gente fala que é uma espécie endêmica da Mata Atlântica e ocorre então no Parque Nova Baden. O Américo Werneck, sabemos que ele fez muitos plantios também, valorizando a espécie. E aqui você mostrou aqui para mim um tronco de árvore centenário. Essa é a araucária. Sim, provavelmente plantada à época do Werneck. Também observamos nesse trajeto da portaria do parque até o casarão, o centro de visitantes, e também na trilha da Cachoeira Sete Quedas. É uma região também que vocês vão poder apreciar, e a gente reforça que o visitante pode instigá-lo a conhecer mais as espécies, buscar mais informações e também conhecer exemplares aí com mais de 30 metros de altura. Para você que gosta de plantas e árvores, olha aí, mostra aí, Gisley, mostra aí, Chico, olha quanta coisa boa. Tem muita coisa boa aqui para vocês verem. Pessoal, olha o seguinte, chegando aqui no casarão, hoje nós levamos um dia de sorte. Olha a quantidade de sagui, mostra ali, Chico. Olha a quantidade de sagui passeando pelas árvores do Parque Estadual Nova Baden. É muito comum as pessoas virem, por exemplo, fazer um turismo e encontrarem com saguizinhos alguns animais aqui nativos. De fato, né, os macaquinhos saguis, que a gente conhece, sagui da Serra Escuro, eles têm aparecido mais essa oportunidade do sol mais forte depois da chuva, um ambiente assim, que está se renovando com a floração, com a frutificação. E eles também são uma espécie que se alimentam muito de resinas, da seiva mesmo das árvores, que é produzida mesmo naturalmente. E esses saguis, eles são assim meio que... Olha o tamanho daquele... Olha o pulo que ele deu. Esse é um grupo grande.
Eles são meio que domesticados. Os turistas dão comida ou não? Não. É melhor não fazer isso. Na verdade, assim, busca-se um ambiente mais natural, mais silvestre possível e que eles busquem o alimento, o abrigo no próprio ambiente. Obviamente que havendo algum animal encontrado machucado, havendo algum perigo, vai ser resgatado, né, recolhido para o atendimento, né?